Muito bem, vamos aí ao nosso bate-papo sobre a jornada aí do buscador espiritual e o tal do processo de despertar da consciência. Então, nesse papo aqui, eu queria trazer um pouquinho assim das nuances assim dessa jornada. E se você se considera aí um buscador espiritual, tenho certeza que você vai sair no final aqui do nosso papo com uma clareza um pouco maior sobre o teu próprio processo de despertar. Que na verdade esse processo de despertar acaba sendo a transição dessa identidade que a gente carrega de buscador espiritual para uma outra identidade que eu procuro chamar, que eu gosto de chamar de encontrador da verdade. Então, o despertar é justamente essa transição, onde a gente começa aos pouquinhos a realmente encontrar aquilo que a gente esteve buscando durante, às vezes, décadas. Então, se você se considera aí um buscador espiritual, tenho certeza que as observações aqui que a gente vai fazer nessa live aqui vai te trazer alguns insights. E eu vou compartilhar também um pouquinho da minha própria trajetória, né? Assim, de alguns anos já vivendo esse processo do despertar. Eu também fiz essa jornada, né, de buscador espiritual. Eu venho aí de uma família espírita. Então, na minha adolescência, quando eu comecei a questionar mesmo, né, assim, a vida, questionar o sistema, né? Muito das minhas perguntas foram respondidas pela doutrina espírita através dos meus pais, meus irmãos. E então eu venho de uma base de espiritualidade, né? Então, num período da minha vida, eu morei fora um tempo e eu passei por alguns processos assim de basicamente de ficar um pouco só consigo mesmo, né? E lá eu consegui parar para refletir sobre o que seria da minha vida, né? O que eu gostaria da minha vida, né? Então a gente para se questionar e justamente aqui começa o processo de despertar, é o despertar inicial. Talvez isso tenha ocorrido na tua jornada aí há muitos anos atrás, talvez esse processo seja recente, que basicamente é quando a gente começa a questionar a realidade vigente. A gente começa a colocar, a gente fica em dúvida assim, peraí, será que a vida é só isso mesmo? Será que é só isso? É trabalhar, ir no supermercado, cuidar da família, e trabalhar, ir no supermercado, cuidar da família, e ter um lazer de vez em quando, e tentar o sucesso profissional, e ganhar mais dinheiro, acumular riqueza. Será que a vida é só isso? Ou tem algum propósito maior para a minha existência? Então essa é a pergunta quando começa a surgir na tua experiência, de será que a vida tem um propósito maior para mim, né? Aqui inicia esse despertar. E como a gente está falando aqui do buscador espiritual, nem todas as pessoas vão seguir, né, por essa linha da espiritualidade. Então elas vão se conectar com talvez alguma causa social, alguma coisa que traga um significado mais profundo para a existência dela. Então a espiritualidade é um meio, é um caminho para a gente tentar encontrar um significado mais profundo para a nossa existência. Então, algumas pessoas se conectam com o caminho da espiritualidade, né, e se tornam um buscador espiritual. Algumas pessoas vão buscar causas sociais, causas políticas, ambientais, ou seja, vão tentar encontrar o significado para a sua existência em outros aspectos da vida. Mas nós aqui acabamos indo por esse caminho, né, de se tornar um buscador espiritual, estar nessa busca por duas coisas básicas que no final das contas é a mesma coisa. A busca por si mesmo ou a busca por Deus. A busca por encontrar a fonte de todo esse jogo da vida, né? O que é esse jogo da vida afinal? De onde é que surgiu tudo isso, né? Da onde que eu vim e para onde que eu vou, né? Essas questões existenciais, né? Então, geralmente, o despertar começa numa crise. É uma crise existencial, muitas vezes. É uma crise que a gente começa a questionar a nossa existência. Então, esse período
acaba havendo alguns rompimentos. A gente começa a questionar as coisas, a gente começa a ver, não, peraí, tem algo errado aqui na minha vida, eu preciso encontrar respostas. Então, geralmente a gente entra numa segunda fase de busca, que é essa busca por respostas, né? Então a gente quer encontrar respostas para os nossos questionamentos, para aquilo que a gente estava questionando a respeito da minha própria existência, da minha própria vida. Então aqui surge um longo caminho, muitas vezes, para a maioria das pessoas, esse estágio aqui é um estágio da busca, né? É um longo caminho, porque existem inúmeras tradições mundo afora, inúmeras filosofias, doutrinas, formas de interpretar, traduzir essa busca por si mesmo, a busca por Deus, né, a busca por consciência. Então existem muitas linguagens diferentes da gente tentar entender esse processo. E ao entender esse processo, a gente também nos compreende, né? A gente compreende a si mesmo. Então, muitas vezes a gente é influenciado, né, por pessoas que estão à nossa volta, família, amigos, né, a nossa cultura, né, aqui no Ocidente a gente tem uma cultura muito de base cristã, né. Mas enfim, hoje em dia está disponível esses conhecimentos que antigamente tu só encontrava tinha que ir para a Índia, no topo de uma montanha, para falar com um sábio, aqueles caras de barba comprida, aqueles estereótipos, né, de mestres espirituais, assim, a gente tinha que ir em busca, né, de alguém que tinha realizado a sua verdadeira natureza, realizado a sua comunhão com Deus, realizado a sua dimensão consciência, né? Então, hoje em dia, né, com a internet, que tem os seus lados complicados, mas tem os seus lados muito bonitos, né? Porque hoje em dia, muitos desses mestres realizados que estão vivos hoje no planeta estão aí comunicando essa mensagem, que antes era restrita, era um mistério, era sociedades secretas, né, que transmitiam esse conhecimento, mas hoje em dia esse conhecimento está aberto a todos nós, e graças a isso eu também consegui encontrar essa dimensão consciência, né, na minha experiência, em função de ter acesso a vídeos, a conteúdos, né, que esses mestres realizados passavam para os seus, né, seus participantes lá dos seus encontros, e as pessoas foram colocando esses conteúdos, né, na internet, e esse conteúdo foi chegando a muitas pessoas, né. Então eu digo que antigamente havia poucas pessoas, né, que encontraram essa realização, essa autorrealização. Então tinha muita consciência concentrada em poucas pessoas. Hoje em dia, eu digo que há pouca consciência disseminada em muitas pessoas hoje no planeta. Então, talvez você esteja experimentando isso, né? Talvez você já esteja tendo vislumbres dessa dimensão, consciência na tua experiência. E tu pode dar nomes diferentes, muito diferentes, para esse processo, né? Eu gosto de chamar de consciência, porque para mim é um termo neutro que representa a essência, assim, do que é a experiência de estar nessa dimensão de ser consciência, né? Então esse processo vai longe, ele tem muitas etapas, muitos estágios. Para mim aconteceu em 2016 essa descoberta, depois de 10 anos de busca. Aconteceu essa descoberta, acontece um ver, né? Um ver claramente do que era exatamente essa dimensão consciência, o que é Deus em mim, né? E depois desse ver tem todo um processo de amadurecimento, né? Que também são bons anos assim, né? Nesse processo, amadurecendo isso. Mas justamente nesse período onde a gente começa a encontrar aquilo que a gente esteve buscando durante muito tempo, aqui tem uma transição muito relevante. Essa transição de buscador a encontrador, né? Porque às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que acabam se fixando tanto na sua identidade de buscador espiritual, que elas ficam cultivando essa identidade por muitos e muitos, muitos anos. E geralmente as pessoas vão indo em busca de mais e mais e mais conhecimentos,
aprofundando em filosofias e doutrinas, né? É como se quanto mais conhecimento eu tiver, mais próximo eu fico dessa descoberta, mais próximo eu fico da iluminação, mais próximo eu fico desse despertar. O que muitas vezes é um engano, muitas vezes é uma armadilha, né, do processo. A própria identidade de buscador espiritual acaba se tornando um obstáculo em algum momento da tua jornada. Por quê? Porque quando tu descobre, quando tu encontra aquilo que tu estava buscando, a gente percebe que aquilo sempre esteve presente durante todo o processo de busca. Então a própria busca fazia com que esse ponto de encontro sempre fosse colocado em um momento no futuro. Percebe a armadilha? Então, o buscador, muitas vezes, ele fica orgulhoso de ser um buscador, né? Porque ele olha para a Matrix, né, e diz assim, essa galera aí não sabe o que está rolando, não sabe, não está entendendo qual é a lógica da vida. Entende? Como buscador, a gente olha para a Matrix, para quem está dentro da Matrix, e pensa assim, a galera não está entendendo o significado da vida, a pessoa não está entendendo como evoluir, né, como ser humano nesse mundo. E aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, eu acabo muitas vezes buscando mais e mais e mais conhecimentos para não voltar para a Matrix e para me aproximar cada vez mais do meu eu melhor, do meu eu maior, enfim, os diversos nomes que tem para isso. Só que, se eu permaneço fixado na minha identidade de buscador, o meu ponto de encontro daquilo que eu estou buscando vai ser sempre jogado para um momento no futuro. Porque a própria identidade de buscador é a última identidade que a gente precisa soltar para que tu encontre aquilo que tu está buscando. Porque aquilo que tu está buscando, a consciência que tu está buscando, né, o ponto de onde a consciência desperta em nós, é justamente quando a busca é abandonada. Quando a busca é abandonada, o buscador também sai, né, da tua experiência. E essa dissolução do buscador é que surge, né, aquilo que tu estava buscando, aquilo que o encontrador, tu começa a encontrar aquilo, né? Só que é um processo meio paradoxal. E ele é sutil, muito sutil. Então a gente faz muita confusão. A gente faz muita confusão nesse processo todo. Porque são experiências muito subjetivas. A gente não consegue pegar isso, a gente não consegue objetivar essa consciência. Então, a sensação que a gente tem é que ela está sempre escapando da gente. Boa noite, deixa eu dar boa noite aí pra galera. Eu vi várias cabecinhas conhecidas aí, show. Boa noite aí, gente. Olha aqui, a Laura diz, Otávio, és um grande canal de direção do processo de despertar. O Meditação Zero foi incrível no meu processo. Show, Laura. Foi muito lindo, né? A etapa lá do Meditação Zero foi um grupo, né, onde a gente falava justamente sobre esse despertar, sobre esse processo de encontrar esse simples e puro estado de ser, né? Então, enfim, essa já é a etapa do encontrador da verdade, né? Quando a gente começa a encontrar isso. E tem um longo processo também depois da descoberta, né? Tem um longo processo de amadurecimento, né? E tem logo em seguida dessa fase de iluminação, né? O estágio da iluminação é quando a gente começa a encontrar isso. A gente tem experiências, insights incríveis, né? A gente começa a entender o que esses mestres da humanidade sempre falaram, né? A gente começa a entender na prática o que é essa comunhão com o todo, né? O que é essa paz imperturbável, o que é essa liberdade de ser, né? Então a gente começa a vivenciar isso. Depois dessa fase de iluminação tem a integração, que a vida começa a chamar a gente para integrar essa consciência em todas as áreas da nossa vida. Aqui, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas que eu converso, aqui também tem longos anos, né, de amadurecimento e integração dessa consciência, até que a gente começa a estabilizar esse lugar de consciência nas coisas cotidianas, né, do dia a dia.
Mas enfim, a ideia aqui não é aprofundar nos estágios, né, do despertar, mas falar um pouco sobre o buscador, né, assim, essa identidade que antecede essa descoberta, antecede esse encontro com a verdade, né? Então, como eu estava falando, um dos primeiros pontos é isso, assim, a gente, como buscador, o despertar inicia a gente como um buscador, e a gente começa então a questionar, a gente se desilude com a materialidade, com esse mundo material, né, com essa realidade maluca que a gente vê aí. A gente começa a ter uma sensação de que falta de sentido. Peraí, essa vida não faz sentido. Tem que ter um significado mais profundo para isso. Eu saio nessa busca. E aí, se eu me conecto com essa busca espiritual, eu vou então buscar em filosofias, em religiões e doutrinas, em leituras sobre espiritualidade, né? Tentar entender o que essa quarta dimensão, né? A dimensão da espiritualidade, como que ela pode responder os meus questionamentos desse despertar inicial. E aí, esse processo que acontece. Muitas vezes a gente fica anos preso nesse estágio da busca, tentando encontrar respostas através de mais e mais e mais conhecimentos. Então, talvez tu conheça pessoas que conhecem sobre todos os assuntos, conhecem tudo, tudo. Sabe sobre o budismo, sobre o cristianismo, sabe de tudo, de muita coisa. Tem pessoas que têm um intelecto gigante para essa área de espiritualidade, conhecem muitos assuntos diferentes, sabe falar sobre tudo quanto é tipo de coisa. Mas algumas dessas pessoas ainda não descobriram, por mais que elas saibam muito sobre vários assuntos sobre espiritualidade, elas ainda não descobriram a quinta dimensão, que é a dimensão da consciência que nós somos, que está além de toda a bagagem de conhecimentos, que não está presa dentro de em algum ponto do futuro, quando eu tiver quantidade X de conhecimentos, aí vai acontecer, né? Não, essa quinta dimensão é a dimensão do eterno momento presente. Essa dimensão que o nosso humano lá chamou de vida eterna. Vida eterna é quando a minha atenção começa a se fundir cada vez mais nesse estágio da integração, começa a se fundir com o momento presente e a gente começa a estabilizar a nossa atenção sempre no momento presente. E aqui a gente começa a ancorar e trazer essa dimensão ao mundo, né? Trazer através da nossa presença, às vezes através do nosso silêncio, às vezes através do nosso olhar, às vezes através de um gesto gentil, às vezes através de uma escuta, né? Às vezes de coisas simples, né? Mas a gente começa a trazer essa qualidade de consciência para o nosso dia a dia. E a maioria das vezes eu vejo isso totalmente silencioso, acontece dentro. Não tem nada externo acontecendo. Mas de alguma forma, em algumas situações, as pessoas começam a sentir. Não sabem dizer o que é difícil descrever o que é, mas tem uma qualidade da presença que nós somos, né? E não é uma qualidade do Otávio, uma qualidade do fulano, do Beltrano. Essa qualidade de consciência, ela é a nossa natureza, a natureza de todos nós. Então, o que acontece é a gente vai dissolvendo a nossa identificação com o ego, com essa estrutura psicológica. E a gente vai se desidentificando dessa vozinha tagarela dentro da cabeça e seus padrões de condicionamentos, né? E a gente começa a ficar mais presente no aqui e no agora. É justamente onde o ego é transcendido. É sempre no aqui e agora que o ego é transcendido. Então, essa é a vivência, né? É o encontro com a verdade de quem nós somos em essência. Mas então, coisas que eu trouxe aqui do buscador, né? Essa sensação de vazio, de falta de propósito, ou seja, eu começo a não enxergar mais propósito para minha vida. Tá, mas espera aí, antes eu queria ter uma casa na praia, ter um carro do ano e ter tanto na conta de investimentos, mas espera aí, qual o propósito disso tudo? Para que tudo isso, né? Eu digo assim, se tu não sabe quem tu é, por que tu está correndo tanto nessa vida? Nota que a gente está sempre fazendo uma correria maluca na vida, indo em direção aonde? Para conquistar exatamente o quê? Para encontrar exatamente o quê que tu quer encontrar nessa vida?
Entende? Então, a gente, como buscador espiritual, a gente começa a ter esses tipos de questionamentos. Espera aí, não faz mais sentido. A vida maluca que eu estou levando não faz mais sentido. Então, aqui surge essa crise existencial. E com isso também surge uma crise de identidade. A crise de identidade é uma crise que permeia todas as outras, porque a crise de identidade ela é justamente o ponto que te força a soltar a tua identificação com as identidades para que tu possa começar a integrar um próximo estágio de amadurecimento. Então, sempre numa transição de estágio, uma transição de etapas desse processo do despertar, tem uma crise de identidade. Ou seja, peraí, eu não sou aquilo que eu pensava ser. Esse é o ponto central da crise de identidade. Eu não sou aquilo que eu pensava ser. Talvez tu esteja num momento como esse. Se tu está num momento como esse, não é um momento fácil. Porque começa a acontecer um processo de desconstrução na nossa vida. A vida começa a desconstruir algumas coisas às quais eu estava muito apegado. Então, a gente passa uma vida inteira preso na dimensão do ego, tentando conquistar e chegar naqueles lugares que o ego planejou, que o ego desejou. Quando a gente começa a se dar conta de que o ego é uma parte muito pequena do ser que nós somos, então aqueles castelos que a gente sonhava, a gente começa a ver que eles são de areia. Essa fase é tensa. Não é moleza. Eu já conversei com muitas pessoas assim, vivendo esse processo do despertar, e é uma pauleira mesmo, assim, sabe? A galera dá uma surtada, porque não é fácil, assim, a gente começa a ter uma sensação de dicotomia, assim, do tipo, peraí, eu estou buscando essa espiritualidade, mas parece que a vida, o cotidiano da vida faz uma força enorme para me puxar para dentro disso. Eu não consigo ter tempo para me dedicar à espiritualidade, eu não consigo parar para sentar, para respirar, para meditar, para fazer uma oração, porque a vida, nossa, é muita tarefa, muita coisa, né? Então começa esse cabo de guerra dentro da gente. E não é fácil. Não é fácil. As pessoas dão uma surtada das boas. Então, nessa etapa, é muito importante, e eu vejo assim, durante todo esse tempo que eu estou vivendo o processo, e com muitas pessoas que eu já conversei, que também estão vivendo esse processo, é muito importante tu poder conversar com alguém que também está vivendo esse processo. Porque um dos outros sentimentos muito presentes no buscador é a sensação de isolamento. É como se... E falta de compreensão. O mundo não me entende. O mundo não entende o processo que eu estou vivendo. O mundo não sabe, minha família não sabe o que é isso, porque realmente não tem como saber se tu não estiver vivenciando. Porque é um processo radical. É um processo radical no sentido de ir na raiz, né? Ele vai na raiz da tua existência, do teu senso de eu. O teu senso de eu é a coisa mais primordial na tua experiência de ser humano. Então esse processo toca no teu senso de eu. É o teu senso de eu que está fazendo uma transformação. É o teu senso de eu que está dissolvendo aquilo que não é mais para incorporar uma outra dimensão na tua experiência. Entende? Então tocar nesse senso de eu, de quem eu sou, é muito delicado. Aqui está a crise de identidade. Entende? Então a vida vai começar a ruir todos os castelos que a gente planejou, e que a gente começa a perceber, putz, na verdade foi o ego que planejou tudo isso para minha vida, não fui eu. Tudo isso que eu construí foi apenas o ego que construiu. Não fui eu. Porque agora o teu senso de eu está ampliando para algo mais profundo. Então essa sensação de que o mundo não me entende, de que a minha família não me entende, meus amigos não me entendem. Aqui tem um processo também muito delicado, que acontece muitas vezes, que é a crise de solidão. Que é essa sensação de... Ari, eu não consigo mais ir para os mesmos lugares que eu ia antes. Eu não consigo mais estar perto daquele grupo de amigos que eu tanto gostava antes. A ressonância, né? A nossa frequência com esse processo, ela vai aumentando aos pouquinhos. Então,
algumas situações, coisas, grupos, pessoas, contextos, lugares, parece que não ressoam mais com a gente. Então a gente, por ressonância, a gente vai se afastando dessas situações e muitas vezes tem rompimentos familiares de relacionamento, né, de grupos sociais, amigos, e é dolorido isso, é muito difícil. Tem sofrimento, né, nesse processo, que não é fácil. Mas, por outro lado, também a gente começa a se conectar, a estar presente, a sentir vontade de estar mais perto de outras pessoas, que têm uma frequência mais parecida com a nossa. Então, aqui tem também coisas muito bonitas que começam a surgir. Outros lugares, outras experiências, outros grupos, né, que estão mais em ressonância com essa nova vibração que a gente está encontrando nesse processo de despertar. Então, outra coisa que é super pesado nessa etapa da busca, né, a gente falou já a questão da sobrecarga de informações, né, que é mais e mais conhecimentos. É como se cada vez mais eu precisasse de conhecer mais coisas para poder encontrar aquilo que eu estou buscando, né? Essa armadilha do conhecimento. E às vezes eu vejo décadas, às vezes as pessoas ficam décadas nessa identidade. 30, 40 anos como buscador sem nunca encontrar aquilo que está buscando. Tem a questão das dúvidas. Dúvidas sobre o teu caminho espiritual. Isso bate muito na gente também. Que é do tipo assim, mas será que eu estou no caminho certo? Essa pergunta acontece para todos os buscadores. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou enganado? Será que eu não estou iludido com o meu caminho? Será que eu estou no ponto certo? Essas dúvidas, eita! Dúvida é uma das armas, digamos assim, uma das armas centrais do ego. É dúvida, de colocar dúvida. Então, às vezes, a gente tem algumas experiências, né, que traz a sensação de confiança, de certeza. Tá, é isso mesmo. É isso, eu tô bem aqui, tô no caminho. Aí amanhã, passou a experiência, a gente, mas será que é isso mesmo? Dá muita confusão por causa das dúvidas. Porque é como se a sensação que uma vez eu tive uma experiência muito interessante que me trouxe uma sensação muito nítida de que o processo todo é como se fosse para a gente apenas admitir. O processo é uma capacidade nossa de admitir e de suportar a luz e o amor da nossa essência. É como se, muitas vezes, é como se o nosso corpo não pudesse suportar tamanha luz, tamanho amor, tamanha paz, tamanha liberdade, que é essa quinta dimensão, a dimensão da consciência. Então, por isso que o processo acontece muito aos poucos com a maioria de nós. É muito aos poucos. Né? Então, é anos esse processo, muitos anos. É um passinho de formiguinha, um passinho por vez. Né? E, de certa forma, isso é bom, porque eu já vi algumas pessoas que têm rompantes muito intensos e muito rápidos desse processo de despertar, e a mente meio que dá uma colapsada. A pessoa dá uma surtada muitas vezes, porque a gente não consegue acomodar essa descoberta que, de certa forma, é muito radical, que coloca abaixo aquilo que a gente conhecia como verdade, coloca abaixo o nosso mundo inteiro, né? O nosso conceito de mundo, o nosso conceito de quem nós somos. Então tem uma dissolução dessa ideia, desse conceito. E isso não é moleza. Ah, legal, aí, Thiago? Show! Boa! Tiago disse assim, acredito que aquele que não tem o paraíso dentro de si mesmo não encontra o paraíso fora dele, no mundo. Perfeito? Então, aqui o que a gente começa a ver? Que a dimensão consciência, essa quinta dimensão, ela já está presente, aqui e agora. Sempre esteve e sempre vai estar. Então, o processo todo é um processo de se dar conta dessa dimensão que já está presente, sempre teve e sempre vai estar. Então, isso tem a ver com o direcionamento da nossa atenção. Então,
eu digo que há três dimensões do nosso senso de eu, esse senso de eu que está em transformação. Tem o eu-corpo, a minha identificação com o corpo, né? Então aqui esse corpo biológico, né? O Otávio aqui que tem essa materialidade, né? Que está aqui agora, físico, né? Material. Então eu me identifico com o corpo, essa é a identificação primária, né? Depois tem algo mais sutil, uma dimensão mais sutil, mais complexa, que é o eu-mente, que é aqui tem essas qualidades do Otávio. Aqui a gente fala de características pessoais, né? A minha história pessoal, né? O meu passado como Otávio, o meu futuro como Otávio e as minhas características pessoais aqui, os meus padrões, né, de condicionamentos emocionais, mentais, de comportamento. Aí, dentro dessa dimensão do eu-mente, tem essa mente concreta, que é a que está aqui, e tem aí a nossa mente sutil, que seria essa dimensão espiritual, tá? E existe a terceira dimensão do nosso senso de eu, que é o eu-consciência, que ela é uma dimensão impessoal, né? Então não tem uma característica pessoal ali, é a dimensão que além da dualidade, né? Além do bem e do mal, né? É uma dimensão não dual. Essa consciência é uma dimensão única para todos nós. Não é que existe uma consciência aqui no Otávio, uma consciência aí no Tiago, né? Não, essa consciência é a mesma e única para todos nós. Então, a partir desse lugar, dessa descoberta da unicidade desse campo da consciência, é que o Mano lá disse que eu e o Pai somos um. Desse reconhecimento da unidade de tudo, a fonte de onde todo o universo manifesto dual, né, acontece. Muito bem. Outro ponto dentro da jornada do buscador é essa impaciência e frustração com o processo, porque é um processo lento. Então, às vezes, passa ano, sai ano, entra ano, e a gente tem a sensação que a gente está... parece que a gente não anda, né, nesse processo. Parece que as coisas não acontecem, parece que a gente não dá esses saltos, né, de evolução. Então, é muito devagarinho esse processo. Como eu comentei antes, tem o lado bom disso, né, que faz com que a gente vá ampliando a nossa capacidade de suportar essa luz, né, esse amor transbordante, né, do ser que somos. Então tem um lado bom disso, mas por outro lado o nosso ego espiritual fica impaciente com essa demora de encontrar a iluminação logo, né? De poder transcender o sofrimento humano. Esse é o ponto, né? A gente quer transcender o sofrimento, a gente quer parar de sofrer, chega dessa angústia danada, de estar sempre angustiado com a vida e ela nunca está do jeito que a gente gostaria que tivesse. Não é assim? Como buscador espiritual, a vida nunca está do jeito que a gente gostaria que tivesse. E a gente carrega essa sensação todos os dias. Um dia ou outro que a gente fica feliz e tem a sensação que a vida está boa, que é o alto da roda gigante, que eu chamo. Mas no próximo dia, a gente já está lá embaixo da roda gigante de novo, achando que falta alguma coisa, eu não cheguei lá ainda. Tem sempre algo a mais para encontrar, para fazer, para realizar, para então eu conseguir encontrar essa paz que eu tanto busco, né? Isso, show, olha. Aqui ele disse, a subida é em espiral, você passa pelo mesmo ponto em outro nível. Perfeito. E são oitavas, né? As próprias notas musicais aí já traduzem, né? Oitava significa é a mesma nota lá da primeira, mas uma oitava acima, né? Um tom com uma frequência mais alta. Show. Falamos aí do isolamento, da falta de compreensão do mundo, né? E depois quando a gente começa, tem um ponto importante também aqui, que é depois dessa busca, então os estágios, né, que a gente passa. O despertar inicial. Como buscador espiritual, a gente passa pelo despertar inicial, esse rompimento com a Matrix. Depois tem o estágio da busca, onde a gente procura encontrar as respostas para esses questionamentos dentro dos vários caminhos diferentes sobre espiritualidade. E depois a gente começa a perceber, tem o estágio da liberação. Aqui é um ponto também muito central,
tem muita gente vivendo esse processo, esse estágio da liberação, que é quando a gente começa a perceber que não é mais através de conhecimentos que eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando nessa vida, que os obstáculos são internos. Ou seja, que eu vou precisar olhar para os meus padrões, eu vou precisar olhar para as minhas crenças, eu vou precisar olhar para o meu passado. Eu vou ter que olhar para toda essa carga de traumas, condicionamentos que eu carreguei durante toda a minha vida. Isso vai precisar ser visto. Então, nesse estágio da liberação, uma das crises centrais é a crise de liberação emocional, né? Então, às vezes, é isso. Muitas vezes a gente faz um esforço danado para segurar a onda das emoções. Tem um processo de aprendizado a lidar com as emoções, né? Então, a gente tenta segurar a onda das emoções. Só que, às vezes, as circunstâncias são tão críticas que estão acontecendo fora da gente, que nos pressionam tanto que a gente explode. A gente explode e a gente bota aquele monstro para fora. Então, às vezes, esses rompantes, né, de liberação emocional, às vezes assustam tanto a gente quanto as outras pessoas, né, que estão à nossa volta. Mas no final das contas, isso é um processo muito lindo, porque essas coisas estão surgindo do porão, elas precisam sair do porão, vir à tona, para que possam ser vistas. Esse processo todo, todas as terapias, todos os processos de terapias trabalham dentro dessa mecânica. Ou seja, que esses padrões, esses condicionamentos sejam vistos pela consciência. Eles precisam eclodir para sair do porão, sair das sombras e possam ser vistos e, depois disso, aceitos e integrados. Aqui tem um processo também delicado de aceitação dessas sombras, dessa parte horreta, né, dentro da gente, que muitas vezes a gente bota para baixo do tapete, a gente não quer olhar. O quanto que a gente é egoísta, o quanto que a gente é orgulhoso, o quanto que a gente tem raiva do mundo, o quanto a gente critica os outros, né? Quando a gente julga a vida, os outros, a si mesmo, né? Então, essas tretas todas vão ter que ser vistas. Então, é isso, assim, a gente começa a aceitar que isso existe em nós e a gente começa a integrar, a acolher isso como um aspecto nosso, porque quando tu te olha como consciência, não há problema nenhum de tu admitir que aquelas sombras existem, porque afinal de contas, elas não te definem. Entende? Quando tu te vê como consciência, tu não te culpa por ter essas sombras. Mas quando tu está preso na identidade do buscador espiritual, a gente não consegue admitir que essas sombras existem na gente, porque é doloroso, porque eu penso que eu sou aquilo. Como buscador espiritual, eu me identifico com as minhas sombras. E eu não quero, porque eu estou em busca de ser melhor, né? Como buscador espiritual, eu estou em busca de ser melhor. Então eu não quero olhar para essas sombras, eu não quero admitir que elas existem em mim. Então aqui é complicado também, esse processo também é bem delicado, as pessoas dão uma surtada nessa fase aqui do processo todo. E aí, aqui, então, essas três etapas, esses três estágios, o despertar inicial, a busca e a liberação, esse é o caminho do buscador espiritual. Então, aqui está a identidade do buscador espiritual. Justamente do estágio da liberação para o estágio da iluminação, aqui está a transição do buscador espiritual para o encontrador da verdade. Que verdade? A verdade de quem tu realmente é, em essência. Então, essa transição aqui é uma descoberta. É uma descoberta. E, claro, depois dessa descoberta tem um processo, tem os seus desafios, né? Tem vários desafios nesse estágio da iluminação. E muitas vezes a pessoa diz, mas esse troço não é para mim, né? A iluminação, eu preciso ser um ser muito especial. Esse também é um mito. É um mito que o próprio buscador compra essa ideia de que eu não sou merecedor de iluminação porque eu sou muito imperfeito ainda, entende? Então o buscador espiritual compra essa ideia para justamente permanecer sustentando a identidade de buscador e nunca encontrar aquilo que ele está buscando.
Então, as armadilhas aí do processo, né? Então, aqui nessa transição, tu começa então a encontrar essa dimensão. Aí, daqui, quando tu começa a te reconhecer como consciência, tu começa a ver, olhar para o buscador espiritual e perceber que ele é só mais uma identidade que tu carregou. E ela é sutil, né? O ego espiritual é muito sutil, né? E ele tem muitas camadas. Então, a gente confunde muito também esse processo todo. Então, a gente começa então no estágio da iluminação, a gente começa a realizar, a ter esses vislumbres, a entender o que é a eternidade, a atemporalidade da consciência, o eterno momento presente. A gente começa a entender o que é a liberdade, né? Que os filósofos, poetas sempre falaram sobre isso, né? A gente começa a ver isso com os próprios olhos, a entender isso na própria carne, né? Que é esse distanciamento do ego. Então, eu, consciência, eu não estou preso dentro do ego, isso é uma liberdade imensa. Eu não estou preso dentro dessa estrutura psicológica do ego. Aquilo que eu sou transcende isso. Então, essa é a verdadeira liberdade. Então, a gente começa a encontrar a tal da paz. Né? O que é a paz? Né? Que a gente olha para o nosso dia a dia e diz, é impossível eu viver em paz, é impossível, a vida não me deixa, as pessoas não me deixam, o meu vizinho não me deixa, o meu trabalho não me deixa. A paz é outra dimensão, que está sempre presente na tua experiência. O que acontece é que a gente não tem o hábito de direcionar a nossa atenção a essa dimensão. Então, por isso a gente não encontra a paz, porque a gente está sempre identificado com a estrutura do eu psicológico. Desidentificação do ego, exatamente, Kelly. Isso aí. Então a gente começa a ter esses vislumbres, né? E é incrível, é magnífico, é uma das fases mais lindas de todo o processo do despertar. É essa realização, essa experiência direta do que a gente sempre ouviu falar, do que Buda falou, que Jesus falou, que Sócrates falou, Lao Tse, Confúcio, todos esses caras aí que realizaram isso, falaram sobre isso. O processo que eles viveram é o mesmo que está acontecendo com muita gente hoje. Então a gente começa a entender isso na prática, na vivência, na experiência direta. Então no estágio da iluminação é muito importante que tu tenha a experiência direta dessa dimensão. Isso requer que tu tenha o vislumbre dessa consciência e sustente esse lugar, permaneça nesse lugar, permaneça sendo nada, permaneça nesse vazio, permaneça nesse silêncio, nessa quietude que habita aqui nessa quinta dimensão, que está aqui agora, está aí agora na tua experiência, quando tu assiste, está aí. Mas se tu não conhece essa dimensão, tu precisa descobrir o que é exatamente essa dimensão antes. Então essa é a transição para o encontrador da verdade. E aí, enfim, depois do estágio da iluminação, tem seus desafios, como eu comentei, e tem o processo de integração, que eu comentei antes, é isso. A vida vai nos convidar a que a gente tenha esses vislumbres, ou a gente reconheça a dimensão consciência, não apenas no momento que a gente senta para praticar meditação, ou fazer alguma prática ou técnica qualquer, né? Não, isso tem que estar presente enquanto tu lava a louça, enquanto tu conversa com as pessoas, enquanto tu trabalha, enquanto te relaciona, enquanto tu cuida dos filhos, enquanto tu toma banho. Enfim, vai precisar integrar isso no teu cotidiano. Então também é um outro processo que leva um bom tempo, né, até que isso se estabeleça e comece a estabilizar na nossa experiência. Enfim, deixa eu ver que oração aqui. E já passou da ideia que eu queria de fazer uma meia horinha só. Estamos aí a 45 minutos. Mas espero que tenha sido útil aí o papo. Enfim, dá para ficar umas 8 horas falando sobre esses processos todos. Deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta aí na ponta da língua, quiser colocar aí no chat, se eu conseguir responder aí, será uma alegria. Bom, enquanto alguém não escreve ali, se tu entrar aí no meu perfil, lá tem o link, otaviofattori.com/atransição. É uma série de videoaulas que eu gravei, explicando com detalhes esses 7 estágios do despertar da consciência.
Em breve eu vou gravar também os vídeos que falam das crises, né, as 7 crises que a gente passa, os 4 aprendizados centrais, né, que a gente precisa ancorar para poder transitar nesse processo. E alguns outros conteúdos que na sequência eu vou também gravando aí e colocando lá na sua plataforma. Então clica ali no link, entra na plataforma, lá, cadastra, é gratuito, né, assiste as aulas lá, onde tem a explicação, tu já pode ter uma ideia do estágio que tu tá e poder ter assim vários insights sobre os padrões que existem em cada um desses estágios. Então cada estágio tem 3 aulas, né, que é como saber se tu está naquele estágio, quais os obstáculos que tu precisa superar naquele estágio e os caminhos para tu seguir em frente, para ir para o próximo estágio. Então, é isso aí. Show! Na meditação a resposta vem antes da pergunta. É isso aí, Vini. Show, cara. É isso aí. A resposta de quem somos está antes do que o pensamento possa surgir, né, do que a dúvida possa surgir. Essa consciência está antes, no meio da pergunta e depois que a pergunta se vai, essa dimensão sempre presente, sempre constante. Show! E aí, Rodrigo? Não sei, cara. Talvez. Reflexão é mola propulsora para evoluirmos. Show, Thiago. Valeu aí a presença, irmão. Queridão. Então é isso, gente boa. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado pela interação aí, quem interagiu aí no chat. Gratidão por estar comigo aí nesse momento, nesse agora compartilhado aí. Uma alegria para mim estar podendo partilhar essas ideias aí com mais pessoas. Coisas que tocam muito assim, né? Da minha vivência, né? As coisas... Minha companheira aqui sabe que eu não converso muito sobre muitos assuntos. Mas quando eu falo sobre despertar, eu sou tagarelo demais. Eu gosto muito de conversar sobre esses papos. Porque eu sinto que... Caramba, eu sinto que isso é muito importante. É muito importante. Tipo, esse é o nosso próximo passo evolutivo da nossa espécie como ser humano. É a transcendência do ego. A gente precisa, como humanidade, a gente precisa que mais pessoas vivam esse processo, que entendam esse processo, que ancorem essa dimensão que transcende o ego. A gente já viu muita treta. Aí a gente está vendo as tretas que o ego humano está causando no mundo. A gente precisa encontrar essa dimensão como humanidade. É muito importante essa mensagem. Então, eu falei para minha companheira, eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa no mundo, a não ser passando essa mensagem adiante. Porque é a coisa mais relevante do mundo. Valeu. Agora eu não sei como é que termina esse troço aqui. Beijo! Encerrar agora, é isso aí. Falou, valeu.